G7 quer travar a guerra pela energia na Ucrânia. Zelensky diz que já há 4,5 milhões de ucranianos sem luz. Rota migratória mantém-se ativa entre a Polónia e a Bielorrússia, apesar da segurança apertada. Tentativas de travessia da fronteira voltam a aumentar. Aumenta a violência nos protestos no Irão, mais uma morte em Teherão nas manifestações contra o governo iraniano. Evitar que a Rússia mate ucranianos de fome e de frio este inverno. Um compromisso dos 7 países mais ricos do mundo, declarado em Münster, na Alemanha, esta quinta-feira. O chefe da diplomacia da União Europeia não tem dúvidas de que a destruição de infraestruturas básicas civis constitui um crime de guerra. Eles não conseguem ocupar a Ucrânia, não conseguem vencer militarmente no terreno. Não conseguem ganhar a guerra e estão a destruir o país sistematicamente. Milhões de ucranianos já não têm acesso à eletricidade e o que Putin está disposto a fazer é pôr o país na escuridão durante o inverno, o que é um crime de guerra. A falta de energia afeta o esforço de guerra ucraniano, mas sobretudo o dia-a-dia de milhões de civis. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia um clima de terror energético. Só a partir desta noite, cerca de 4,5 milhões de consumidores em situações de emergência e de estabilização estão temporariamente desligados da eletricidade. Há notícia de que as tropas ucranianas continuam a progredir no terreno. O governo de Kiev condena mais uma vez a deslocação forçada em massa de habitantes da região de Kherson, ordenada por Moscovo. A rota migratória que atravessa a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia ainda está ativa, apesar das medidas de segurança cada vez mais apertadas. Segundo representantes da Guarda da Fronteira, desde que o muro foi construído, o número de pessoas que tentam atravessar ilegalmente diminuiu, mas nos últimos dias as tentativas voltaram a aumentar. No último dia de funcionamento, registramos 124 tentativas de travessias ilegais. Estes são os troços da fronteira onde existe um rio ou águas residuais. Os pontões são frequentemente utilizados para este fim. As organizações que trabalham na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia estão preocupadas com o próximo inverno. Nós e outras organizações que operam na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia recebemos entre várias dezenas e várias centenas de convocatórias de pedidos de ajuda todos os meses. As pessoas que vão atravessar a fronteira no inverno estão muito mais expostas aos riscos imediatos de perda de saúde ou da vida. A hipotermia é um risco em condições muito agrestes, como nas florestas, lagos, rios, pântanos. Podem sofrer muito rapidamente com a hipotermia, principalmente se desconhecerem as condições, se não tiverem o equipamento adequado ou se não estiverem preparados. Para além dos que estão a tentar chegar à Europa, há uma série de pessoas dadas como desaparecidas há meses. A coordenação das buscas é uma tarefa complicada. Há várias dezenas de vidas humanas, várias dezenas de famílias com medo, assustadas e à procura. Entre as pessoas que atravessam a fronteira da Polónia com a Bielorrússia, há mais de 80 nacionalidades e locais de origem. Desta forma, estão de facto envolvidas várias dezenas de associações da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Há alguns dias, o corpo de um homem desaparecido foi encontrado num rio, foi identificado e enterrado na Polónia. O inverno está a chegar e as condições nas florestas à volta da fronteira estão a tornar-se cada vez mais difíceis. O chanceler alemão Olaf Scholz está de visita à China, aterrou em Pequim na manhã desta sexta-feira para a primeira visita de um líder da União Europeia e do G7 à China desde o início da pandemia. Scholz foi recebido pelo presidente Xi Jinping para conversações. A visita é altamente controversa e está rodeada de críticas dos aliados de Berlim devido à desconfiança do Ocidente em relação ao regime chinês. No entanto, o chanceler alemão apela a uma maior cooperação com a China e a relações comerciais mais justas. Para além das conversações com o presidente, o programa da visita de um dia de Scholz inclui um encontro com o primeiro-ministro da China, intercâmbios com o intuito de criar confiança.
Os protestos no Irão aumentaram de intensidade na quinta-feira em Karaj, a oeste de Teherão. Centenas de pessoas bloquearam a autoestrada que atravessa a cidade e queimaram pneus. Segundo os meios de comunicação iranianos, um oficial morreu e vários elementos da polícia ficaram feridos em confrontos violentos entre as forças de segurança e os manifestantes. Os incidentes tiveram lugar no 40º dia de luto por Hadis Najafi, uma data importante no processo de luto muçulmano. A jovem morreu durante os protestos pela morte de Mahsa Amini, que deu origem a todo este movimento no Irão. Amini morreu nas mãos da polícia por ter violado as regras do véu islâmico. Segundo as autoridades, algumas horas depois, a situação voltou ao normal. Mas apesar da repressão, as manifestações não perdem força há 7 semanas. Foram também convocadas greves e movimentos de protesto por todo o país. Com esta explosão, Israel reclama ter atingido um quartel militar subterrâneo do Hamas em Gaza. As imagens foram divulgadas pelas Forças Armadas Israelitas esta sexta-feira, dizendo que o espaço destruído era um complexo usado para o desenvolvimento e fabrico de rockets. Um porta-voz do Exército apresentou o ataque como uma resposta aos projéteis lançados a partir da faixa de Gaza na noite de quinta-feira, os primeiros desde agosto passado. O ataque não foi reivindicado e acontece depois da morte de um membro da Jihad Islâmica Palestiniana durante uma rusga israelita na Cisjordânia ocupada. Um comentário racista levou à suspensão da sessão na Assembleia Nacional Francesa. Um deputado da Assembleia Nacional falava da situação dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo, quando um deputado de extrema-direita gritou "Volta para a África". O deputado de origem congolesa, nascido em França, Carlos Martins Bilongo, foi insultado enquanto questionava o governo sobre a imigração ilegal. Depois do comentário, instalou-se o caos na Assembleia. Enquanto ele fazia esta pergunta, um membro da reunião nacional, o Sr. de Fournas, gritou-lhe na Assembleia: "Volta para a África". Dão-se conta da gravidade disto? Hoje, a extrema-direita mostrou a sua verdadeira face. Gostaria de dizer que o racismo não tem lugar numa democracia. A Assembleia vai reunir-se e aplicar sanções. Não vou fazer previsões sobre sanções, mas a situação é suficientemente grave para nos reunirmos de emergência para discutir esta situação e as sanções mais apropriadas. O autor do comentário, Grégoire de Fournas, conta com o apoio da Reunião Nacional, que alega que o deputado estava a falar de um barco de migrantes e não de Carlos Bilongo. Gerard Piqué surpreendeu o mundo do futebol e a poucos dias do início do Mundial do Qatar, para o qual estava pré-selecionado, anunciou a reforma antecipada. Aos 35 anos, o defesa do Barcelona, um dos futebolistas com mais títulos no mundo, realiza este fim de semana o último jogo oficial. Será contra o Almeria, a contar para a Liga Espanhola, em Camp Nou. Sempre disse que depois do Barça não haveria nenhuma outra equipa. Assim será. Sábado será o meu último jogo no Camp Nou. Passarei a ser mais um culé, a puxar pela equipa, e transmitirei o meu amor pelo Barça aos meus filhos. Tal como a minha família fez comigo. Já me conheço. Parto agora, mas voltarei. Piqué fez parte de uma geração de ouro no Barcelona com Xavi, Iniesta e Messi. Ganhou 8 ligas espanholas, 7 taças do Rei, 4 ligas dos campeões, 3 mundiais de clubes e pela seleção foi campeão do mundo e da Europa. No horizonte, já há quem lhe coloca a presidência do Barcelona, o único clube que sonhava representar e ao qual admite voltar.